Então vamos primeiro ficar por dentro do que são os Hokages e qual a importância desse título. O título de Hokage foi criado pelo Hashirama bem logo após a criação de Konoha e toda aquela história do clã Senju e Uchiha se juntarem, enfim, deixa isso para outro vídeo. O Hokage é basicamente o líder de Konoha, é como se ele fosse literalmente um presidente ou também um guardião, aquele cara que se apresenta à frente da vila, dá ordens e tudo mais que um líder deve fazer. E de uma forma geral, todos eles são reconhecidos como os mais fortes da aldeia e possuem grande renome e respeito por todos os habitantes. O título de Hokage é passado de tal maneira. O primeiro, digamos que oficial método, consiste no seguinte: um novo Hokage é selecionado pelo atual Hokage no momento de sua aposentadoria, dado como exemplo o Hiruzen nomeando Minato. Já o segundo método é dado por uma fatalidade. Se por acaso o Hokage atual vier a falecer, o seu substituto será escolhido pelo Conselho de Konoha e logo após terá que ser aprovado pelos Jonins da aldeia, aí sim ele é nomeado o atual Hokage. Algumas curiosidades sobre eles. Se por acaso eleito, o Shinobi se muda para a residência oficial do Hokage, aonde tem seu rosto esculpido em um monumento. Para ficar mais fácil de entender, é aquela montanha cheia de rosto que aparece de vez em quando. Uma outra coisa, ainda que aposentado, o Hokage nunca perderá seu título. E atualmente, 6 Shinobis e uma Kunoichi obtiveram esse cargo. Enfim, vamos a eles, começando pelo primeiro Hokage, Hashirama. O Hashirama, cara, fielmente sempre buscou a paz, e naquele momento de trégua que rolou entre os Senju e Uchiha, ele junto ao Madara fundaram Konoha. E uma coisa que vale lembrar é que o Hashirama queria que o Madara fosse o primeiro Hokage, no entanto, isso acabou não acontecendo. Outra coisa que foi o Hashirama que idealizou foi a tão famosa vontade do fogo. O que é isso? Basicamente, ele foi o primeiro a acreditar que todos os Shinobis de Konoha deveriam mostrar verdadeira lealdade entre eles e que também o Kage deve estar sempre disposto a colocar sua vida em risco para proteger a aldeia e com isso servir de exemplo a todos. E cara, ele foi um dos Shinobis mais poderosos e pra se ter noção, ele foi o único que conseguiu lutar em igualdade com o Madara e de uma forma geral ele tinha um talento ninja tão grande que acabou sendo consagrado o Deus Shinobi. No entanto, apesar de ter essa fama de muito poderoso, um cara sério e tal, ele era totalmente o contrário disso. Resumindo, o Hashirama era até bem zoeiro. Indo para os seus poderes, o Hashirama é a reencarnação de Asura, sendo assim todas as suas proezas de chakra eram bem poderosas. Pra gente ter ideia, mesmo após a sua morte, durante gerações foram usadas suas células a fim de tentar deixar outros ninjas mais poderosos, no entanto pouquíssimos conseguiram. Uma de suas principais habilidades se baseavam em seus poderes de regeneração e de uma forma direta ele conseguia curar qualquer ferida em questão de segundos. No entanto, ele ficou marcado mesmo com o uso do elemento madeira, ou para quem conhece mais o Mokuton. E pra gente entender melhor, o Hashirama manjava dos 5 elementos de chakra, usando isso ele combinava o chakra do tipo água e terra para fazer surgir plantas e madeiras do solo de qualquer tamanho que ele quisesse. E cara, seria impossível listar todos os seus poderes e habilidades, então um destaque rápido aqui para o seu modo sábio. Seguindo com o segundo Hokage, Tobirama. O tão famoso ninja da frase Uchiha bom é Uchiha morto. O Tobirama foi eleito o segundo Hokage de Konoha e cara, ele foi de longe o Hokage mais sério que a vila já teve. Um fato básico é que ele é irmão do Hashirama e também manteve toda a ideologia da vontade do fogo ativa. Uma coisa que muita gente não sabe é que o Tobirama foi o criador de uma porrada de jutsus dentro do anime, dado como exemplo o Edo Tensei, o Clone das Sombras, e até mesmo o jutsu de espaço-tempo que ficou mais conhecido como Minato.
E uma coisa legal de se lembrar é que se formos analisar o passado do anime, o Tobirama foi responsável por várias tretas que rolaram com os Uchihas, como por exemplo a morte do Izuna e também a não nomeação do Madara como o primeiro Hokage. Durante seu mandato, Tobirama foi responsável por diversas mudanças importantes na vila. Foi ele que estabeleceu um sistema de organização em Konoha, além da Academia Ninja, a Anbu, também o Exame Chunin e a Polícia Militar da aldeia. Essa última era composta praticamente por membros do clã Uchiha, o que gerou inicialmente uma pequena confiança entre ambos. Indo para os seus poderes, o Tobirama foi o ninja mais rápido da sua geração, isso sem contar que por ser um Senju, seu chakra era absurdamente elevado também. Usando isso a seu favor, ele possuía técnicas como ninjutsus de espaço-tempo, além de técnicas de invocação, ninjutsus de barreira. Enfim, em combate, o Tobirama era muito perigoso, e muitas vezes surpreendia em batalhas usando jutsus até então nunca vistos como o Clone das Sombras. No entanto, o que de fato contribuiu para sua fama era sua dominação do elemento água. Assim como seu irmão, ele dominava todas as transformações da natureza e usando a liberação de água, ele conseguia criar grandes quantidades da mesma em um local sem sequer ter uma fonte do elemento por perto. Partindo para o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. O Hiruzen foi eleito Hokage pelo Tobirama e também deixou a sua marca. Ele foi o shinobi que ficou mais tempo com o posto de Hokage, e novamente como cada líder ele tinha sua diferença. Ele foi senão o Hokage mais pacífico que Konoha já teve, e de uma forma geral ele fazia o possível e o impossível para que tudo fosse resolvido sem derramar uma gota de sangue. Vale lembrar que ele foi o discípulo do Tobirama e Hashirama que desde o início sempre acreditaram no potencial dele. Sendo assim, é óbvio, o Hiruzen carregou consigo a vontade do fogo e também sendo conhecido como professor, ele ensinou essa lição para várias gerações de Konoha. Não podemos esquecer que ele foi mestre dos 3 senins lendários Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, e uma coisa meio bizarra de se lembrar é que ele é filho do Sasuke. Mas calma galera, Sasuke é Sarutobi. E galera, continuando com suas responsabilidades com a vila, em certa vez o Hiruzen até mesmo acreditou que havia falhado como Hokage após o massacre do clã Uchiha. Meio que ele acreditava que não tinha conseguido manter a ordem na vila e tomou toda a culpa disso para si. Partindo agora para suas habilidades, o Hiruzen tinha um nível de poder tão alto que acabou ganhando reconhecimento como um dos shinobis supremos. Ele teve feitos que comprovaram isso, como por exemplo quando ele conseguiu anular seus 2 mestres que haviam sido reencarnados por Orochimaru, isso estando mais velho. Além de outros feitos, como conhecer todos os jutsus que existiam em Konoha sem exceções. No entanto, uma habilidade que o deixou bastante famoso era seu controle elemental. Ele dominava as 5 transformações da natureza e não somente dominava, mas como era um dos poucos shinobis que conseguia usar todos os 5 elementos de uma vez só. E para finalizar, ele também ficou conhecido durante a sua juventude como um dos ninjas mais resistentes que existiram, além de também dominar a técnica de invocação, no seu caso Rei Macaco, conhecido como Ema, que muitas vezes era usado em formato de bastão. Mais um agora, o 4º Hokage, Minato Namikaze. O tão famoso Relâmpago Amarelo de Konoha foi nomeado Hokage pelo Hiruzen, e nesse caso específico foi bem mais tranquilo, pois ambos os Hokages estavam vivos, então eles lideravam a vila praticamente juntos, e de uma forma geral é como se o Hiruzen fosse o conselheiro do Minato. Durante sua evolução como ninja, ele teve como seu mestre o Jiraiya, e mesmo após se tornar um Hokage, ambos mantiveram uma amizade muito ligada, e foi a partir dessa amizade que foi escolhido o nome do filho do Minato com a Kushina, o protagonista do anime Naruto Uzumaki. Naruto, E cara, como Hokage, o maior feito que o Minato teve, seguindo a vontade do fogo, foi ter dado a sua própria vida para salvar a aldeia. Eu não vou ficar muito nessa parte, mas no final creio eu que todos já saibam. Focando em suas habilidades, por causa de sua velocidade, o Minato ficou conhecido como Shinobi lendário, e de acordo com o Jiraiya, ele foi um dos shinobis mais talentosos que existiram. E de uma forma geral, as suas estratégias em batalha eram focadas em pura velocidade e eficácia.
油断も隙も O Minato, de certa forma, até possuía grandes quantidades de chakra. Como vimos na invasão de Konoha, ele conseguiu se teleportar várias vezes, invocar um sapo gigante e até mesmo teletransportar a Kyuubi completa para fora da vila, isso tudo sem se esgotar completamente. E para finalizar, ele também foi conhecido por criar o Rasengan, que posteriormente foi usado pelo Jiraiya e depois pelo Naruto. Além de também saber Funjutsu, grande maioria do clã Uzumaki, que ele aprendeu com a Kushina. Seguindo com a quinta Hokage Tsunade. Ela é a única mulher que já conquistou esse título e no seu caso foi um pouco diferente. Vamos entender. Como o terceiro e o quarto Hokage haviam morrido, a vila estava sem liderança e o conselho de Konoha precisava rapidamente arrumar um sucessor. Inicialmente, o escolhido foi o Jiraiya. No entanto, ele não quis e foi atrás da Tsunade para convencê-la a se tornar a quinta Hokage. Dito e feito, foi exatamente isso que aconteceu. Tsunade no yatsu ga A Tsunade foi um dos 3 temens lendários e teve como seu mestre o Hiruzen. Vale a pena lembrar que ela é neta do Hashirama e consequentemente é uma Senju, se não a última do clã. Os seus feitos como Hokage, deixa eu pensar aqui, ela viu Konoha ser destruída, foi esculachada pelo Pain, que mais? Brincadeirinha, ela teve sim feitos bem importantes dentro da vila. Por exemplo, logo ao chegar ela curou os ferimentos mentais infligidos pelo Tsukuyomi do Itachi ao Kakashi e o Sasuke, além de também ter operado e curado Rock Lee, entre vários outros. Chegando aos seus poderes, por ser uma Senju, eu já cansei de mencionar que eles possuem muito chakra, e no caso da Tsunade, ela é a Kunoichi mais poderosa do mundo e também a maior ninja médica que já existiu. No entanto, uma coisa que diferencia dos demais é a sua incrível força. Para dar um exemplo, como dito pelo próprio Jiraiya, ele quase morreu 2 vezes em sua vida, e uma delas foi por um soco da Tsunade, ou seja, não deve ser muito legal azalar os peitos dela, né? E para finalizar, uma de suas principais técnicas é o Infuinkai, que se baseia em liberar uma grande quantidade de chakra, com isso facilitando a sua técnica de renascimento da criação, fazendo dela praticamente imortal em uma batalha, ou até mesmo chegar ao ponto de curar uma vila inteira de apenas um ponto. Chegamos ao sexto Hokage, Hatake Kakashi, ou também conhecido por muitos como Ninja Copiador ou Ninja dos Mil Jutsus, Kakashi do Sharingan. Enfim, ele foi nomeado sexto Hokage após a Tsunade se aposentar. O Kakashi é um dos ninjas mais talentosos da sua geração e me arrisco a dizer também que ele tem um dos passados mais tristes também. Aliando 3 fatores, ele acabou se destacando dos demais. Esses são a sua inteligência, o seu talento natural e o trabalho duro. No entanto, após receber o Sharingan do Obito, o Kakashi, cara, evoluiu bastante. De certa forma, ele literalmente copiava vários jutsus, fazendo dele, obviamente, um shinobi de elite. Durante sua evolução como ninja, ele teve como seu mestre o Minato, e após algum tempo acabou se tornando o mestre do time 7, que se consiste no Naruto, Sasuke e Sakura. Kakashi, kimi no make da yo. E cara, a todo momento que ele se manteve como sexto Hokage, não aconteceram muitas coisas com a vila. De certa forma, tudo estava em paz. O máximo que quase aconteceu foi ele por pouco ter autorizado a destruição da lua, que estava prestes a se chocar com a terra. Seguindo com as suas habilidades, ele não tem muito chakra, né? No entanto, o pouco que ele tem é muito bem administrado. E cara, desde sua infância, ele é notado por ser um gênio natural. O Kakashi possui técnicas como Rasengan, o Haikiri, e até mesmo foi ensinado por Maitugai a abrir um dos 8 portões internos. Vamos contar também que ele tem um dos melhores taijutsus no anime, uma velocidade bem alta, manja de alguns genjutsus,
E cara, eu queria muito citar algumas técnicas que ele vai usar agora contra Kaguya, mas seria um puto spoiler. Enfim, vai ser bem épico. Chegamos ao último, o 7º Hokage, Naruto Uzumaki. E até que enfim ele conseguiu realizar seu sonho de se tornar um Hokage. E isso aconteceu após o Kakashi se aposentar também. E o Naruto, cara, é uma espécie de Hokage diferente. Ele quer apenas ação e acha a parte burocrática da vila, digamos que um pouco chata. 바로 7대 호카게다. 하지만 Ele é o filho do Minato com a Kushina e durante a sua evolução ninja ele teve 3 mestres, sendo ele o Izuka, depois o Kakashi e logo após o Jiraiya. Como Hokage, um dos seus principais feitos foi ter modernizado um pouco mais a vila, misturando toda a tradição ninja com tecnologia, além de também ter a protegido do Momoshiki e do Kinshiki. E também não vamos esquecer que ele manteve a vontade do fogo ativa e também finalmente pegou a Hinata e teve 2 filhos, posteriormente o Boruto e a Himawari. O Naruto acabou crescendo sem a presença de seus pais e por ser o Jinchuriki da Kyuubi, ele literalmente era excluído e julgado por causa disso. No entanto, nada disso o abalou e só o fez ficar mais forte e crescer o seu sonho de se tornar um Hokage. Falando de seus poderes, por ser um Uzumaki, ele possui uma quantidade enorme de chakra e quando unido com a Kyuubi, isso aumenta drasticamente. E cara, o Naruto já teve diversas transformações, dado como exemplo o modo sábio, o modo besta com cauda e até mesmo o modo Rikudou, literalmente uma mais apelona do que a outra. Vale lembrar que ele possui algumas técnicas básicas como Rasengan, o clone das sombras, a invocação de sapos, e eu vou parar por aqui porque é muita coisa. E eu ia precisar de um vídeo só para falar das habilidades dele.